A paz do Senhor, meus queridos irmãos da Igreja Batista do Parque Lafayette e a todos quantos nos dão o prazer de assistir a esse vídeo que vai ter como foco a lição 9 da série de estudos da revista Esperança em Tempo de Quarentena. Então, Deus já nos tem assim abençoado com várias lições nesse contexto nosso, de quarentena, de isolamento social. E nosso estudo hoje fala sobre encorajamento, palavras de encorajamento. E um texto assim muito conhecido que fala sobre encorajamento está no livro de Josué, capítulo 1, dos versículos 1 a 9, que exatamente é o nosso texto base para esse estudo. Eu vou ler. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta foi uma palavra assim de encorajamento, como se diz em inglês, uma palavra assim de um levante, de um up que Deus falou para Josué. Josué, ele trabalhava, assistia Moisés, estava sempre com Moisés, com Arão, Era obediente. E quando Moisés, que foi aquele servo de Deus que tirou o povo do Egito, daquela escravidão, e o conduziu até ao deserto, como Deus estava lhe orientando. Então a Bíblia diz que Moisés foi o servo de Deus com o qual ele falava face a face. Só que Moisés chegou o seu tempo de partir e o povo precisava de um novo líder. Quem seria esse líder? Quem Deus escolheria para ser o líder do povo de Israel? Então, substituindo Moisés. Bom, foi Josué, E Josué, ele antes estava com Moisés, estava com Arão, foi obediente, foi um dos espias, na terra de Canaã, que voltou assim com um relatório real, porém assim com muita perspectiva de vitória, porque ele confiava em Deus. Só que agora ele se via como o novo líder do povo, Então, eu te pergunto, o que você faria se você recebesse de Deus uma tarefa a qual você achasse maior que a sua capacidade? O que Josué deve ter pensado naquele momento quando Deus chegou para ele e disse: esforça-te e tem bom ânimo, porque você vai assumir o posto de agora em diante.
Moisés não está mais aqui. Você é o novo líder. Bom, eu trouxe aqui, eu fiz para mostrar, né? Josué, então, com a perda de Moisés, Deus já tinha tomado Moisés para si, então Josué se vê frente ao povo de Israel, né? Aquele povo manso, tranquilo, super obediente, não reclamava de nada, né? Se satisfazia com tudo, estava sempre contente na presença de Deus, na presença dos seus líderes, né? Para não dizer o contrário, os irmãos sabem muito bem, né? Que o povo foi um povo assim, muito rebelde, um povo assim que murmurava muito, tanto é que muitos ficaram pelo deserto mesmo, devido ao pecado, devido à desobediência, né? Devido à falta de fé. E, por outro lado, a terra prometida, né? A terra a qual eles já tinham ido verificar, checar, e foi dessa terra que eles trouxeram o relatório para Moisés, né? Foi quando os outros espias vieram com umas palavras negativas, dizendo que seria impossível alcançar aquela terra, porque eles mesmos se achavam como que formigas diante dos gigantes, diante daquele povo super armado, muito bem armados, fortificados. E Josué e Caleb então veio com uma outra palavra, né? Uma palavra de esperança. Não, acontece sim, mas nós somos servos do Deus Altíssimo, esse Deus está nos mandando, é questão mesmo de nós confiarmos. E por outro lado tinha o rio Jordão, um rio assim profundíssimo, o qual eles teriam que atravessar. Então Josué, ele estava à frente a todo esse problema, não é isso? Então assim, será que Josué sentiu medo? Será que Josué ficou ansioso? Ou ele então tirou aquilo assim com a maior facilidade? Não, isso daí, Deus está comigo, está tudo certo. O que deve ter passado pela cabeça de Josué? É isso? Porque ele estava assim sucedendo um homem com o qual Deus falara face a face, como está lá em Deuteronômio 34, versículo 10, né, que é um dos últimos capítulos antes de começar, né, essa comissão de Deus a Josué. Diz assim, Deuteronômio capítulo 34, versículo 10: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, né? Aí tem as interpretações, enfim, mas nós não vamos agora focar nisso. Então, Josué tinha motivos assim de sobra para sentir medo, para hesitar, mas ele de pronto recebeu aquela comissão, aquele cargo de Deus. Então, como fica essa questão do medo e ansiedade? Como tratar? Primeiro nós temos que conhecê-la, né? Bom, medo, queridos, todos nós sabemos que medo é um dispositivo, é algo, né, que é assim acionado no nosso cérebro para que nós possamos até mesmo nos proteger. Quem não sente medo? Medo é algo natural, é algo que vem lá dos primórdios, porque isso faz com que nós até nos protejamos, né, para que nós nos mantenhamos vivos em segurança. Então, o medo em si é algo natural, só que ele não pode passar do normal. Então, o autor coloca aqui para nós uma pesquisa realizada, né, pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e nós temos ouvido muito falar, desde que começou essa questão da pandemia, falar em OMS, né, aquelas pessoas responsáveis, que estão sempre dando a diretriz, que estão sempre comunicando aos países o que vem acontecendo, como proceder, enfim. Então, pela OMS, e foi uma pesquisa feita, né, enfim, que o Brasil, tá, é o país no qual há um número assim exponencial de pessoas que sofrem do transtorno de ansiedade. Por volta de 18 milhões e meio, aqui 600 de brasileiros que convivem com esse transtorno da ansiedade.
Bom, América, Canadá e México, aí eu fiz outro levantamento rápido, tem assim o menor índice de ansiedade. E no Paraguai existe um índice altíssimo de pessoas felizes, alegres. A ansiedade por lá, com certeza. Mas as pessoas são felizes, são alegres. Por quê? Bom, então o país foi apontado como um país com índice altíssimo de ansiedade. E aí explica, bom, o medo é algo que vem desde os primórdios, não é isso? A ansiedade é um estado mental e corporal, é algo que nós sentimos, tá? Que é gerado por algo, pode ser, quer dizer, há vários fatores, né? Mas por algo externo, por exemplo. Um medo, a pessoa sente um medo assim, por exemplo, com essa questão da pandemia, ela está empregada, ela não perdeu seu emprego, mas ela já se preocupa na possibilidade de perder seu emprego, já se preocupa com a possibilidade de não ter condições de honrar com os seus compromissos, de cuidar dos seus filhos, da sua família com alimento, ou seja, essa preocupação precoce pode gerar esse sentimento de ansiedade, algo que não aconteceu e a pessoa começa a imaginar coisas que talvez nem aconteçam. E isso é muito perigoso, porque esse é o problema, quando o ser humano não consegue lidar com as situações, com as questões, aí que entra o transtorno, aí que entra o problema, que aí exige a necessidade, muitas das vezes, de um profissional. Se tivéssemos uma conversa com Josué, se você tivesse que entrevistar Josué, tá? Você perguntaria isso a ele? E você acha que a resposta dele seria qual? Você sentiu medo, Josué? Você teve ansiedade? Não creio que ele tivesse sofrido de ansiedade, mas provavelmente ele diria que, com certeza, ele ficou temeroso, sim. E aí o autor nos dá outros exemplos, né, de grandes servos de Deus que ficaram com medo diante de situações como Neemias, temeu quando o rei, né, o seu senhor, havia observado o seu semblante assim caído. Gideão, quando ele tinha que destruir, né, os seus inimigos. Abraão, né? Abraão, lembra na história de Abraão que ele chegou até pedir a Sara, sua esposa, para que mentisse, porque ela era tão bonita que ele ficou com medo de que os egípcios o matassem, né, para ficar com ela. Então ele pediu para que ela se passasse por irmã. Aí deu aquele problema, aquela coisa toda que nós conhecemos, como está lá em Gênesis capítulo 12, né? Pedro é o discípulo de Cristo, Pedro que estava assim, sempre ali lado a lado com Jesus, mas Jesus já havia advertido a Pedro, né, que antes que o galo cantasse, ele já teria negado Jesus 3 vezes. Pedro disse, jamais, Senhor, né? Se fosse possível, se for necessário, até morrer por ti. E aí Pedro, no momento em que Jesus foi entregue, que Pedro acompanhou de longe, quando reconheceram Pedro, ele negou, ele temeu. Não é isso? E depois ele se arrependeu amargamente e seu arrependimento foi genuíno, tanto é que ele continuou sendo um servo de Cristo, um exemplo para nós. Bom, então Josué ele poderia sentir medo, como nós sentimos, mas ele não permitiu que a ansiedade tomasse conta, né? Então, o que Deus quis passar para Josué naquele momento ali quando Deus delegou a função a ele, para que ele se preocupasse com o que ele realmente deveria se preocupar. Aí o autor nos coloca aqui, né, aquela filosofia, aquela escola filosófica do estoicismo, né, que começou lá na Grécia, mas que floresceu mesmo, que teve seu boom lá em Roma, não é isso? Então, no estoicismo, eles creem no mundo imprevisível, né? Isso daí não é novidade para ninguém. Como se diz, né? Nada como um dia após o outro, porque
hoje vivemos uma situação, amanhã poderemos viver outra situação, por isso que é necessário que nossa vida, né, por esse motivo também o maior, por questão de comunhão, salvação, de estar nas mãos de Deus. Então, segundo o estoicismo, nós podemos identificar aquilo que pode controlar e devemos nos concentrar apenas naquilo, tá? Eles dizem o seguinte, que os estoicos, eles se fundamentam em 3 pilares, tá? A lógica, a física e a ética. Para eles, a virtude é tudo, né? E a Bíblia diz que o nosso tudo é Jesus Cristo. Jesus é a nossa razão. Quem é o homem para se firmar na sua virtude? Nós não somos nada. A Bíblia diz que não existe um justo, nenhum sequer. Então, diferente de Moisés, Josué fez um estágio, né? Porque Moisés foi assim, pego no susto, né? Ele teve aquele encontro com Deus ali, naquela sarça ardente, mas que não se queimava, e Deus o comissionou para tirar o povo do Egito. E só que Josué teve aquele momento de aprendizado, ele caminhou com Moisés, então ele conhecia o povo, ele conhecia aquela realidade, ele conhecia muito bem os prós e os contras, então ele já estava inteirado naquela situação. Porém, foi diferente quando ele se viu como novo líder, não é? Uma nova situação, um novo contexto. Bom, a missão era maior, mas Deus estava com ele. Deus o prometeu: eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar. Irmãos, Deus também tem feito isso conosco. Nesse momento de pandemia, muitas coisas têm acontecido, mas Deus tem estado conosco, Deus tem nos amparado, Deus não tem nos deixado sós. Às vezes nós até pensamos, né, que estamos caminhando sozinhos, mas não estamos. Deus está sempre conosco, e ai de nós se Ele não estivesse conosco através do seu Espírito Santo. Então, assim como Deus prometeu a Josué, Jesus também prometeu que estaria conosco, Jesus prometeu que enviaria o seu Espírito Santo, e Ele está aqui. Ele está comigo, Ele está com a minha mãe, está com a minha família, está com você que crê, você que busca por Ele, você que clama por Ele, você que sente desejo de ter Ele como seu Senhor, como seu guia, como seu protetor, como seu termômetro, né? Bom, eu não devo fazer isso, eu estou indo pelo caminho errado, como seu semáforo, não é isso? Deus garante a Josué o que ele fará. Então, irmãos, é muito importante também tirarmos como lição que Deus garante tudo aquilo que está dentro da vontade dele. Às vezes nós sofremos por entrar em situações que não foi Deus que colocou. Nós é que caminhamos com os nossos pés. Mas, quando nós nos encontramos numa situação difícil, a gente percebe, não, esse não é o caminho, a gente não consegue sair sozinho. Aí tem que buscar a misericórdia de Deus para Ele nos tirar. Então, Ele garante aquilo que Jesus faz, Ele garante. Então, para que nós, até mesmo como quando vamos conversar, levar uma palavra para uma pessoa, nós temos que ter muita certeza de que a palavra que nós estamos levando foi realmente Deus que colocou no nosso coração, para que nós não provoquemos um desconforto, provoquemos até uma falta de fé da pessoa para com Deus. Nós não podemos dizer aquilo que Deus não mandou dizer. Nós não podemos garantir aquilo que Deus não garantiu. O que Deus nos garante é que Ele está conosco, que Ele estaria conosco todos os dias. E Ele realmente tem estado. Deus se preocupa, como nós já vimos em outras lições. Ele se preocupa com o homem todo, se preocupa com todo homem, se preocupa com a humanidade e se preocupa com o homem na sua inteireza, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. Mas o mais importante é a nossa alma, porque o nosso corpo é passageiro. Esse fôlego de vida um dia volta para Deus, e a alma?
Então, essa é a preocupação maior. Então, nós devemos pedir a Deus que nos livre dessa ansiedade, desse transtorno, dessa doença. Eu fiz aqui, eu dei uma olhada, pesquisei até alguns questionários, né, de psicologia, e eu fiz aqui a minha escala, tá? Não sei se dá para o irmão ver direito. Eu fiz uma escala como se fosse alguns degraus, acompanhando o número de letras. São 9 letras, né? Ansiedade. E eu aí coloquei nos 4 primeiros degraus como um sinal verde, que é o medo, é a preocupação. De repente você está preocupado em resolver alguma coisa, algum problema, e você às vezes perde uma noite de sono. É aquele medo que nos protege. Mas aí, depois, no 5º e 6º degraus, aí você percebe que você está ficando mais ansioso, que isso está te atrapalhando, que isso está tirando o seu equilíbrio, que está te atrapalhando até mesmo a você realizar suas atividades. Aí você tem que ficar alerta. Opa, vou parar, eu tenho Deus, eu entreguei nas mãos de Deus, eu vou parar. Mas, infelizmente, às vezes a pessoa não consegue. Mesmo ela sendo cristã, confiando em Deus, mesmo estando no estado vermelho, pensa que Deus não está com ela? Está sim, porque se não estivesse, coisas piores aconteciam. E os últimos degraus são essa questão mesmo do perigo. Nós não podemos, irmãos, às vezes nós ficamos ansiosos sim, com esse transtorno, mas nós temos um Espírito que nos livra, nós temos um Espírito que nos liberta, nada além do sangue de Jesus. Jesus é poderoso, joelhos dobrados, se precisar de uma ajuda profissional, de aconselhamento, joelhos dobrados, oração, que Deus com certeza nos livra. Então Deus garante a Josué o que ele fará. Nos versículos 1 e 2, ele então é comissionado por Deus e Deus então confirma a morte de Moisés, não é isso? Deus diz que ele realizará e garantirá que todo lugar que eles pisarem seria deles. Então Deus garantiu, olha, vocês vão possuir essa terra. Eu estou garantindo, eu estou prometendo. Então, irmãos, é muito bom quando nós, assim, pedimos para que Deus oriente a nossa vida. Primeiro que nós somos filhos dele. Todo bom filho ouve, né, o conselho dos pais. Então, sempre nós pedimos para que nossos ouvidos estejam atentos à voz do Espírito de Deus. Então, seria necessário que eles dessem crédito nessa palavra de Deus. Ninguém poderia resistir a Josué todos os dias da sua vida, porque como Deus tinha sido com Moisés, ele seria com Josué também. Josué conhecia Deus, já conhecia os feitos. Josué já tinha visto os milagres, já tinha visto coisas acontecerem com aqueles que não obedeciam, com aqueles que murmuravam, com aqueles que reclamavam, com aqueles que se rebelavam. Deus estava dando para o novo líder uma âncora, e esta âncora é nossa também. Deus, independente de qualquer coisa, ele não desampararia Josué. Deus não nos desampara, irmãos. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus está conosco, o Espírito de Deus está com certeza esse ano. Se você voltar ao passado, você vai perceber, nossa, eu passei por esse momento tão difícil que se eu tivesse sozinha, eu não conseguiria ter passado. Você vê o agir de Deus na sua vida. Deus mostra para Josué qual deve ser a sua postura. Qual tem sido a nossa postura diante das dificuldades? Qual tem sido a nossa postura diante dessa pandemia, diante deste isolamento social? Graças a Deus, a nossa igreja está voltando, ainda que com restrições, mas já podemos ir ao templo, né? Cultuar ali no templo. A igreja continua, a igreja tem continuado com a sua dinâmica, mas agora juntos, ainda que um número restrito, ali no templo. A advertência de que o momento demandava coragem
coragem. Josué tinha que ser forte e corajoso. Irmãos, quando Deus falou para Moisés que ele tinha que ser forte e corajoso, era necessário que Josué assimilasse aquela palavra para si, porque, irmãos, quando eu vejo, né, todas as situações que eu já passei na minha vida, a coragem não vem de Deus. Quando Deus dizia para Moisés, para Josué, seja forte e corajoso, o próprio Deus já estava dando aquela coragem, aquela disposição para ele. Porque a nossa força vem de Deus. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Geralmente se faz uma confusão com o significado da palavra coragem e medo. Quem é medroso não tem coragem, quem é corajoso não tem medo. Não, coragem não é o oposto de medo. Todos nós temos medo. A coragem é você se dispor a enfrentar o problema, a enfrentar a situação como Josué fez. Ele ficou com medo, mas ele sabia que tinha um Deus ali o sustentando o tempo todo com as suas mãos sobre ele. E aí ele teve a coragem de seguir, ele decidiu seguir a ordem do seu Deus. Irmãos, essa coragem também não está dizendo aqui que é para nós agirmos de qualquer forma. Nós precisamos ser prudentes. O próprio Senhor Jesus falou, né? Que nós deveríamos ser prudentes como a pomba, prudente como a serpente e simples como a pomba. Então não significa você corajoso como Josué e vou adiante sem buscar a orientação de Deus, sem perguntar a Deus se deve, se não deve. Não, nós temos que buscar a orientação de Deus sempre. E reconhecendo, discernindo a vontade de Deus, então Ele nos dará a coragem para nós prosseguirmos. Foi o que aconteceu com Josué. Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer, tá? E eu gostaria de voltar àquela palavra de Jesus lá em Mateus, quando Jesus fala também da questão da ansiedade, Mateus capítulo 6, do versículo 25 a 34, lembra que ele falava que ele falou da ansiedade, que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma? Eu não poderia deixar passar essa palavra de Jesus, Mateus capítulo 6, versículos de 25 a 34. Jesus, ele se preocupava muito com os seus servos e conosco também. Então, ele pediu para que nós não nos assemelhássemos, né, àqueles que pediam de boca, àqueles que não tinham de fato a comunhão com Deus. Com os hipócritas, né, com os fariseus, com os escribas, enfim. E Jesus falou para que nós não estivéssemos ansiosos com nada, basta a cada dia o seu mal. Nós precisamos orar, precisamos vigiar, precisamos fazer a nossa parte, mas não podemos deixar que a preocupação, que o medo se torne uma doença, porque se o medo se tornar uma doença, nós vamos ficar paralisados. Vamos adoecer e vamos também preocupar e transtornar também a vida daqueles que estiverem ao nosso redor. Então, nós precisamos manter a força em Deus, tá? Não podemos deixar... eu sei que às vezes se torna difícil, né? Mas nós precisamos pedir força a Deus para que Ele nos ajude em tudo. E Ele nunca nos negou a sua misericórdia. Deus mostra então para Josué que ele deveria fazer. O que Josué deveria fazer? Isso me levou, tá? Eu pensei logo em Salmo 119, versículo 11, que diz o quê? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Está nos versículos 7 e 8 lá de Josué. Josué, deixa eu voltar. Capítulo 1, versículos 7 e 8.
Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente conduzirás. Então, irmãos, o que Deus queria que Josué fizesse? Que Josué escondesse a palavra no coração para não pecar, para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Irmãos, hoje em dia nós cristãos, quantas vozes têm soado aos nossos ouvidos? Quantas vozes têm ecoado? São tantas filosofias, são tantas ideologias. A que voz nós temos ouvido? A Bíblia diz, Jesus diz lá em João 10 que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E ele as conhece e elas ouvem. Então é necessário que nós ouçamos apenas a voz de Jesus, apenas a voz do seu Espírito. É necessário que nós estejamos em comunhão constante com ele. Deus teve uma missão para Josué, ele tem uma missão para mim, tem uma missão para você, tem uma missão para cada um de nós. Todos nós temos uma missão. E não importa se nós não deixemos o nosso lugar, mesmo na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa família, na nossa escola, trabalho, onde quer que nós estejamos, nós podemos transmitir, compartilhar esse amor de Deus. Sentir medo é normal, mas não podemos deixar que o medo nos paralise, que o medo atrapalhe a nossa vida, atrapalhe a nossa dinâmica. Não podemos permanecer, irmão, não podemos deixar que isso aconteça conosco. Eu sei que há ventos terríveis que sopram, né? Que parece até que nós vamos cair, mas são nos vendavais que nós precisamos, ou seja, o tempo todo. Mas quando o vendaval vem, aí vem aquela ilustração do bambu, né? Eu nunca vi um bambu em dia de vendaval, mas ele se encurva, ele se flexiona, né? O vento vem, vai, ele se curva de um lado para o outro e quando o vendaval passa, ele permanece. O cristão também deve ser assim. Foi isso que Jesus ensinou. Nós precisamos nos humilhar sempre diante de Deus, dobrar nossos joelhos. Irmãos, os joelhos dobrados são um medicamento excelente. Talvez a cura não venha do dia para o